Para começar, queremos ler João capítulo 17, versículos 15 a 18. João 17, Jesus estava orando pelos discípulos. E ele disse: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes e os protejas do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, separa-os para os teus propósitos, torna-os santos. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me comissionaste e enviaste ao mundo, eu também os comissionei e enviei ao mundo. Amém. Então, Jesus aqui nos dá uma imagem do nosso chamado. Então, ele diz que, assim como o Pai o enviou, acho que nosso Pai mencionou isso, assim também fomos comissionados e enviados aos nossos postos. Quero dizer que você estar onde está não é um erro. Não é um erro. Somos enviados por Deus e o céu sabe que estamos lá para uma missão. Aleluia. Portanto, devemos saber que o próprio Deus é quem nos enviou. Mas ele disse que fomos tirados do mundo e depois estamos sendo enviados de volta. E ele orou para que Deus não nos tirasse do mundo. Por quê? Porque existe o mal. Porque existe o maligno que está no mundo. Então, Deus deve nos guardar e proteger. Lembrem-se, estamos falando sobre vida espiritual. Então, se pudermos viver espiritualmente em um mundo que é mau, precisamos da proteção de Deus. Precisamos do cuidado de Deus. Precisamos que Deus nos guarde. Guardado pelo poder de Deus. Somos guardados, protegidos e amparados pelo grande poder de Deus. Oh, dia após dia, tu vens até mim trazendo conforto e paz. Somos guardados pelo poder divino sempre. Caro apóstolo RMD, quero que vejamos o que é a vida espiritual. O que é vida espiritual? O que isso realmente significa? Significa que devemos nos isolar e viver uma certa vida para não nos misturarmos com as pessoas? O que isso significa? Porque nossa compreensão da vida espiritual nos ajudará, como missionários e esposas de missionários, a viver no posto em que estamos. Por favor, vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 1 a 2, enquanto tentamos descobrir o que é o viver espiritual. E ele vos deu vida, quando estáveis mortos espiritualmente e separados dele por causa das vossas transgressões e pecados, nos quais costumáveis andar. Vocês seguiam os caminhos deste mundo, influenciados por esta era presente, de acordo com o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, o espírito que agora atua nos desobedientes, que são os incrédulos que lutam contra os propósitos de Deus. Então, o viver espiritual começa com o estar espiritualmente vivo. Se alguém não está espiritualmente vivo, não pode viver uma vida espiritual. Portanto, o nosso viver espiritual começa na salvação. Imediatamente após aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, por causa do Espírito que habita em nós, somos capazes de viver a vida espiritual. Porque qualquer um que esteja espiritualmente morto, como diz a Escritura, não pode viver espiritualmente. Quando vamos para o versículo 4 desse mesmo capítulo, Efésios 2, diz o seguinte: Mas Deus, sendo tão rico em misericórdia, por causa do seu grande e maravilhoso amor com que nos amou, mesmo quando estávamos espiritualmente mortos e separados dele por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida espiritual. Então, mas Deus, lembrem-se de que quando Jesus estava orando, ele disse: guarde-os, proteja-os. Portanto, nossa vida espiritual deve ser baseada em Deus e em mais ninguém. Você pode tentar na carne viver corretamente no espírito, mas garanto que vai falhar, não importa o quanto tentemos.
Então, a vida espiritual é a vida da pessoa que é salva por Cristo. Então, ela começa a partir da nossa posição em Cristo. Não é algo que fazemos por nossa própria vontade. Assim, sem o chamado para a salvação, não podemos viver a vida espiritual. Em outras palavras, o viver espiritual é viver a nossa vida cristã normal. É assim que eu diria. Viver espiritual é viver nossas vidas cristãs normais. Porque quando alguém se torna cristão, espera-se que viva a vida cristã. E essa é a vida cristã normal. Romanos 6,4 diz: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, nós também possamos caminhar em novidade de vida. Essa novidade de vida é essa vida espiritual de que estamos falando. Oh, aleluia! Então, quero definir a vida espiritual como uma obediência disciplinada. Então, é a nossa obediência disciplinada. Quando o Papa diz obediência disciplinada, ou quando temos que ser disciplinados na obediência, você pode obedecer, mas obediência tardia não é obediência de jeito nenhum. Uma obediência disciplinada é ouvir o que o Espírito lhe diz e agir imediatamente. Isso é uma obediência disciplinada. Então, a vida espiritual não é um isolamento, mas uma obediência disciplinada, guiada pelo Espírito e justiça visível em nossas vidas diárias. É isso que Romanos nos mostra, pois os que vivem segundo a carne inclinam a mente para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, a vida espiritual começa com essa mentalidade espiritual que nós temos. Aleluia! Mas também quero chamar nossa atenção para o fato de que existem inimigos para a nossa vida espiritual. Existem dois inimigos principais para vivermos essa vida espiritual, e é aí que a Babilônia entra. Então, o Papa quer apresentar os dois principais inimigos contra a nossa vida espiritual. É o mundo e a carne. O mundo e a carne. Quando falo do mundo, falo de valores, sistemas, prioridades e estruturas de poder que operam à parte de Deus. Não estou falando de localização, estou falando de valores e sistemas que operam à parte de Deus. Então, outro dia, o apóstolo João disse em 1 João 5,19: O mundo inteiro jaz no poder do maligno. O que isso significa? Paulo também disse: O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o mundo, existem sistemas no mundo que lutam contra a vida espiritual. João 12:31. Agora é o julgamento deste mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. Então, há um governante do mundo, embora Deus seja o dono de todo o mundo. Existem sistemas estabelecidos, especialmente nas nações, para garantir que as nações operem longe de Deus. Bem longe de Deus mesmo. Então, há líderes que estão pressionando tanto em algumas de nossas nações para que o cristianismo morra. Mas graças a Deus, porque Jesus orou. E para mim, eu creio que Deus ouviu a oração de Jesus. Somos guardados. E ele nos preservará. E quanto à carne? É a natureza humana que está afastada de Deus, que quer o autogoverno, que tem desejos desordenados. E uma vida que é independente do Espírito. Então, Gálatas 5,17 diz: os desejos da carne são contra o Espírito. E os desejos do Espírito são contra a carne. Então, esses dois trabalham juntos contra a nossa vida espiritual. O mundo fornece pressão externa, enquanto a carne fornece desejo interno. Então, enquanto o mundo fornece pressão externa, a carne dará o desejo interno.
E é aí que a Babilônia entra. Então estamos sendo pressionados de cada lado. Mas por causa do Espírito de Deus que habita em nós, quando estamos firmes, como Daniel estava firme, somos capazes de vencer. Oh, aleluia! Tito 3:3. Éramos escravos de várias paixões e prazeres. Lembre-se, ele diz, nós éramos escravos. Então, quando alguém é salvo, a pessoa não é salva de todas as coisas que acontecem na carne. Mas o que Paulo diz é que eu crucifico a carne. Eu crucifico a carne. O mundo normaliza o que a carne deseja. Então, o mundo sempre normalizará as coisas que a nossa carne está desejando. E é justamente nesse momento que a gente percebe claramente a resistência que começa a surgir de forma bem evidente. Um homem, Zac Ponen, definiu o verdadeiro cristianismo como Cristo vivendo sua vida através de nós. E foi o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2. Foi crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, se pudermos viver uma vida espiritual neste mundo secular, devemos permitir que Cristo viva a vida dele através de nós. Esse é o único caminho. Esse é o único caminho. E como ministros, e eu chegarei lá, se não permitirmos que o Espírito viva através de nós, isso afeta os membros. Porque Jesus disse, as palavras que eu vos digo, elas são vida e são espírito. Então, como ministro, se eu estiver brigando com minha esposa hoje e for à igreja, e porque eu estava brigando com minha esposa, eu vou mudar minha mensagem e pregar sobre respeitar o marido. Uma briguinha e eu mudo a mensagem. Eu tenho que dar uma lição na minha esposa hoje. Naquele dia, eu não preguei a mente de Deus. E naquele dia, eu impactei até os casados. Naquela semana, eles vão brigar, não importa o que aconteça. Sim, porque é o Espírito que eu dei a eles. Embora minhas palavras venham, é o Espírito por trás da ação. Portanto, se não estivermos vivendo espiritualmente, isso será visto em nossas igrejas. Isso será visto em nossas igrejas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que aquele que nos chamou nos conceda graça para estarmos diante dele diariamente. O sistema babilônico. Agora entendemos o que é a vida espiritual. Babilônia não era apenas uma cidade no Antigo Testamento. Na verdade, quando você verifica a palavra Babel ou Babilônia, considera-se que ela vem da palavra raiz Baal, que significa confundir. Então, lá em Gênesis capítulo 11, a Babilônia foi construída em rebelião contra Deus, após o dilúvio de Noé. E Nimrod foi quem desenvolveu a cidade de tal forma que eles pudessem viver suas vidas sem Deus. Portanto, a Babilônia não é apenas uma cidade. No Novo Testamento, até mesmo em Apocalipse, fala-se sobre a Babilônia. Leiamos Apocalipse 17. Ok? Versículo 1. Então um dos 7 anjos que tinham visto as 7 taças veio e falou comigo, dizendo-me, venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. E os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua fornicação. Versículo 3. Então ele me levou em espírito para o deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas. Quando você vai ao versículo 5, e na sua testa um nome estava escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra.
Então, a Babilônia é um sistema complexo, muito sutil, que deseja, de maneira sorrateira, infiltrar e corromper a natureza divina maravilhosa que Deus nos deu, que Ele colocou em nós. Então, você percebe que o objetivo da Babilônia era permitir que os reis das nações tivessem essa fornicação, como fala aqui, tivessem essa mistura aqui, esse ato de abominação com ela. Então, Jezabel, Babilônia, Egito, Israel, todos eles eram representações ou sistemas dos quais veríamos uma imagem no Novo Testamento. Então, enquanto falamos, ainda há pessoas no Egito que são os incrédulos. Mas apenas imagine o que Deus iria fazer no Novo Testamento. Então, a Babilônia não é apenas um país, é um sistema. E é por isso que vemos alguns deles no Caribe. Não estou em Cayman há tanto tempo, mas quando fui recebido, o pastor Amanquá me deu uma boa orientação. Sim, sim. Evangelista sênior, sim, ele me deu uma boa orientação. Depois ele me contou algumas das coisas que acontecem de modo geral. Existem certas coisas que, quando você vai a qualquer nação caribenha, você vê. E eu acho que o Papa mencionou isso. E eu tenho uma citação de quando eu estava lendo o discurso do Papa. Quero pegar essa citação do discurso do Papa, do seu discurso principal. Fala sobre quando comparamos o estilo de vida caribenho ao sistema babilônico. Vamos dar uma olhada nessa citação. No livreto diz: em todo o bloco subregional do Caribe, como em muitas sociedades em todo o mundo, estamos servindo em cidades e comunidades perturbadas pela imoralidade, corrupção, humanismo secular e decadência moral. Dada a corrupção generalizada, o crescente sentimento anticristão e o declínio moral e a fraqueza de nossas sociedades. É crucial para a igreja e aqui para nós, ministros, estarmos à altura do desafio de transformar nossas nações. Oh, aleluia! Então, quando falamos de Babilônia, a Babilônia no Caribe é o que o Papa descreveu aqui. Eles são essa vida imoral e corrompida. Em Tema, há um ditado que diz que quando você vem para Tema, você é casado, mas solteiro. É uma cultura que é aceita. É uma cultura que é aceita. Então, tem um irmão que veio do Reino Unido e chegou aqui. E ele veio com a esposa. Então, acho que ele estava procurando uma igreja. Ele é, na verdade, um britânico nascido em Gana. Ele estava procurando uma igreja, mas quando tentei contatá-lo mais tarde, ele não atendeu, sem saber que o cara estava frustrado porque no trabalho a chefe dele, uma senhora, disse que ele não sabia. Eles têm um termo para isso, eu esqueci. Você não conhece esse termo das Ilhas Cayman? Quando você vem para cá, é isso que acontece. Você deixa a sua esposa, você fica com a sua chefe. Então, é uma cultura que foi aceita. É normal. E é por isso que vemos parte dessa decadência moral. E ontem, o apóstolo estava falando sobre isso. O apóstolo Osei Osu e o pastor Kofi, quando chegamos na casa missionária. Desde a época da escravidão, por causa do que passaram, isso ficou enraizado em seu espírito, porque seus senhores de escravos os forçaram a fazer algumas dessas coisas. Então isso se misturou com o espírito deles e para eles tornou-se uma vida normal. É por isso que Deus também nos enviou para lá, para que, como Daniéis em nossas nações, nos levantemos e mudemos o status quo nessas nações para o Senhor. Oh, aleluia! Assim, enquanto a Babilônia ergue seus sistemas nessas nações, Deus também está levantando Daniéis. Deus também está levantando Danielas. Mas com nossas esposas, quando nos posicionarmos, os sistemas de nossas nações saberão que o homem de Deus está na cidade. Aleluia! Então, esses são alguns dos sistemas que existem no Caribe, conforme eu analisei. Vou apenas observar os feitos de Daniel. Então, consideraremos apenas 4 feitos de Daniel na Babilônia. Alguns deles, nosso pai mencionou esta manhã, quando ouvimos a gravação.
Então não vamos nos aprofundar nisso. A vida espiritual não é uma fuga, mas enquanto vivemos nestas sociedades, é a nossa presença fiel dentro delas. O primeiro feito de Daniel de que quero falar está registrado em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria. Oh, aleluia! Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria. Então, o primeiro feito de Daniel é a sua convicção interior e sua resolução interior. A Babilônia tentou. Ele mudou o nome deles, na verdade. Então, quando você olha para o nome que foi dado a Daniel, seu nome foi mudado de seu nome hebraico original para Beltesazar ou algo assim. Então, eles queriam mudar a identidade de Daniel. No Caribe, quando você conhece alguém, não sei se é assim em todas as nações caribenhas, eles perguntarão: de onde você é? Oh, dos Estados Unidos. De onde você é originalmente? Eles querem saber se você é da África, então querem ouvir a nação. Se você não for cuidadoso como ministro, poderá se ver como um africano. E por causa da intimidação que alguns ministros africanos também levaram a alguns desses caribenhos e os destruíram, eles vão te rotular com isso. Então, não deixemos que nossa identidade seja destruída por ser ganense. Não somos apenas americanos, não somos apenas ganenses, somos cristãos. Somos filhos de Deus e estamos naquela nação como filhos de Deus e não apenas como ganenses. É através do nosso estado espiritual não confuso que podemos confundir o sistema da Babilônia. Oh, aleluia! Então, a resolução interior de Daniel. É por isso que Daniel disse: sabe de uma coisa? Eu nem vou comer a comida do rei porque ela iria me contaminar. Então, o número um foi sua resolução interior. Aleluia! Antes de enfrentar leões, ele na verdade enfrentou seu apetite. Antes de Daniel enfrentar leões, ele enfrentou seu apetite. Como ministros, se não controlarmos nosso apetite, nós temos apetite, ou seja, somos humanos. E então você tem apetite sexual, você tem apetite por comida. E se você não controlar algumas dessas coisas, o espírito por trás da Babilônia vai querer usá-las contra você. Eu oro que Deus nos conceda essa força interior para sermos tão resolutos em nosso espírito que venceremos qualquer sistema da Babilônia. Daniel propôs em seu coração. A chave aqui é que nossas vitórias públicas são conquistadas a partir de nossas convicções privadas. Então, enquanto nos edificamos privadamente na fé santíssima, você percebe que isso levará mais alto. É o que o Papa estava dizendo. Um abismo chama outro abismo. Quando você está construindo no profundo, as pessoas não veem. Mas Daniel agora não diz: me dê 3 dias, vou orar sobre o sonho. Até escrita na parede, ele é capaz de interpretar. Isso foi ainda mais difícil. Mas porque ele tinha construído no profundo, que o Senhor nos conceda graça. Ó, aleluia! Então, como ministros, como missionários, que decidamos não substituir a oração por programas, que não substituamos a oração por programas. Eu tenho uma certa regra para mim mesmo, porque quando olho para a vida de Daniel e para a vida de Jesus, outro dia, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele foi orar. 3 vezes ele disse aos discípulos: então vocês não puderam esperar por mim nem por 1 hora? Então, para mim, pelo menos, se eu puder orar, que sejam 3 horas, pelo menos como um ministro. Não podemos estar tão ocupados a ponto de deixar a oração para trás, porque se quisermos viver espiritualmente, devemos nos edificar espiritualmente. Esse é o único caminho. Portanto, devemos decidir não substituir a oração por programas. Se nossa santidade se tornar negociável no privado, nossa autoridade no público será impotente. A disciplina número 2 de Daniel foram suas disciplinas espirituais.
Então, Daniel 6:10, ele se ajoelhou e orou 3 vezes ao dia. Como eu já mencionei, ele orou. Quando era legal, ele orou quando até o rei deu ordens de que ninguém deveria orar. Nossa consistência, o presidente mencionou isso. Então, enquanto o presidente falava, mostrei minhas notas ao meu irmão. Eu disse: ó, o trabalho está feito. É fácil, porque o Papa falou por nós. O ponto número 2 que quero dizer sobre a oração é que nosso altar familiar é mais importante que nossa plataforma na igreja. Nosso altar familiar. Por favor, vamos reservar um tempo, pelo menos para orar com nossas esposas. Sim, pelo menos. Eu sei que para mim, minha esposa está nos Estados Unidos. Então, quando estou prestes a dormir, é quando oramos. Mas mesmo quando eles não estiverem por perto, vamos nos disciplinar de tal forma que isso aconteça. Isso vai nos ajudar. A Babilônia não tem medo de líderes talentosos, mas a Babilônia teme líderes que oram. Então, um líder sem uma vida de oração é apenas uma figura pública. Qualquer líder cristão sem uma vida de oração é uma figura pública e não uma autoridade espiritual. Número 3. O feito de Daniel é excelência sem concessões. Então, Daniel 6, versículo 3, diz que um espírito excelente estava nele. Um espírito excelente estava nele. Eu acredito que o mesmo espírito que estava em Daniel tem em nós. Esse espírito excelente é o espírito de Deus. É o espírito de Deus. E nós temos o espírito de Deus em nós. Ele não era apenas alguém que orava. Ele era produtivo. Portanto, nossa excelência honra a Deus. Então, Deus quer que também demonstremos essas excelências em nosso trabalho. A esposa do ministro seja excelente na mordomia. E eu coloco aqui que, como esposas de ministros, sejamos excelentes também em nossa saúde emocional. Às vezes, o inimigo quer mexer com nossas emoções. E se você não tomar cuidado, ele usará isso para atacar a obra. Mas somos soldados em campo. E o inimigo encontrará qualquer pequena maneira de distrair a obra. Ele encontrará qualquer pequena maneira. Portanto, vamos guardar nosso coração. Vamos guardar nosso coração com toda diligência. Oh, aleluia! Excelência aqui, não estou falando de ser perfeito, mas de ser obediente. O quarto feito de Daniel foi quando ele viveu uma vida distinta sem estar isolado. Podemos viver espiritualmente no meio da Babilônia. Ele não se retirou da Babilônia. Na verdade, ele a influenciou. Sim. Então, podemos viver uma vida bem distinta sem estarmos isolados. Jeremias 29:7 diz: busquem a paz da cidade. Busquem a paz da cidade. Não, se não houver paz em nossa cidade, se não houver paz em nossa nação, é por isso que Deus nos enviou para lá. Ele diz: orem ao Senhor por ela. Amém. Olha, nossos resultados. Quando alguém vive uma vida espiritual, há um resultado para isso. Não há ninguém que tenha vivido uma vida espiritual sem que se veja resultados. E Daniel 5, como o presidente leu esta manhã, vou citar apenas alguns trechos. Peguei isso também do sermão do IMD na Conferência de Ministros do Oeste. Daniel capítulo 5, versículos 10 a 12. A rainha, por causa das palavras do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete. A rainha falou, dizendo: ó rei, vive para sempre. Não deixes que os teus pensamentos te perturbem, nem deixes que o teu semblante mude. O versículo 11 é o que eu amo. Há um homem, há um homem em nossas nações que os líderes digam: há um homem, há um homem, há um pastor, há um missionário. Quando o Papa falava, ele dizia que quando visitamos essas pessoas, quando estão em apuros, elas sabem para quem ligar. Elas sabem para quem ligar. Então, quando nos colocamos à disposição delas,
Deus nos usará para transformar aquela nação. Há um homem no teu reino, e o que distinguiu este homem é o Espírito do Deus Santo. Essa é a fonte da vida espiritual. A fonte da vida espiritual é porque o Espírito do Deus Santo está nele. Aleluia! E nos dias de teu pai, luz, entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, foram achados nele. E o rei Nabucodonosor, teu pai, o constituiu chefe dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. O que estou dizendo é que vemos os resultados da vida espiritual de Daniel na Babilônia listados aqui. Houve discernimento, que é iluminação, inteligência, sabedoria, raciocínio, conhecimento, entendimento, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e solução de problemas difíceis. Quando vivemos vidas espirituais em nossas nações, esses serão os resultados de nossas vidas. Oh, aleluia! Então, para concluir, eu tenho 3 minutos. Para concluir, a vida espiritual é o nosso chamado. Sim, é um chamado para nós. Então, Efésios 4:1, do tema do ano passado, usamos Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, então eu os exorto a viver uma vida digna da vocação. Essa vida que é digna da nossa vocação é a vida espiritual. Essa é a vida. E os dois inimigos que o sistema da Babilônia usa contra nós, o mundo e o espírito, só podem ser vencidos pelo espírito. O mundo e a carne só podem ser vencidos pelo espírito. Romanos 8:13 diz: se pelo espírito vocês matarem as obras do corpo, viverão. Então, se pelo espírito vocês matarem, então não matamos as obras do corpo por nossa própria força, é pelo espírito. Assim, conforme crescemos espiritualmente, percebemos que a carne está morrendo. Você percebe que a carne está morrendo. 1 João 5:4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o sistema. Portanto, quem é nascido de Deus venceu os sistemas do mundo. Quero concluir dizendo que nós somos os Daniéis de nossas nações. E o Senhor nos chamou para vivermos vidas espirituais. E a vida espiritual é possível. A visão 2028 nos chama como missionários para possuir nossas nações, não pela força, mas pelo poder do Espírito. Daniel nos mostra que a santidade é prática. A excelência é missional. A Babilônia ainda existe, mas vim esta tarde para lhes garantir que Daniéis e Danielas ainda existem. Nós somos os Daniéis de nossas nações. Nós somos as Danielas de nossas nações. Que o Senhor nos dê graça para que possamos viver espiritualmente em nossas nações. Amém.